Você já assistiu uma série ou uma saga de filmes que de repente a dublagem mudou? Seja de algum personagem aleatório ou do personagem que você ama. Que antes a dublagem era assim Você tá dizendo que só porque não jogamos um pouco de água nela ela vai queimar pra sempre? e depois ficou assim. Ah, era isso! A gente tava torcendo pra ganhar a panela de pipoca! Com certeza você já viu algo assim, não é mesmo? Temos vários exemplos, seja de Brooklyn Nine-Nine, Game of Thrones até Superman. Mas isso nunca tirou o posto da dublagem brasileira como uma das melhores dublagens do mundo. E pra mim, ela é mesmo. Não é de hoje que a nossa dublagem é incrível. Desde antigamente, conseguiu entregar grandes dublagens, que localizavam e adaptavam obras para o nosso idioma, fazendo elas terem sentido para nós, como se tivessem sido produzidas no próprio Brasil. Eu mesmo quando criança achava que Pica-Pau era feito por nós brasileiros. E não só Pica-Pau, como Chaves e tantas outras séries e filmes que a gente assistia quando mais novo. A gente não fazia ideia que aquilo não era brasileiro. Pra mim isso já mostra o nível da nossa dublagem. Então são raros os casos de vermos dublagens ruins, seja por selecionarem mal o elenco de dubladores, ou por ter uma mixagem estranha, ou quando tem aquele personagem que associamos a voz instantaneamente ao rosto, e quando não é o mesmo dublador, gera um estranhamento colossal. Um exemplo disso é o próprio Adam Sandler. A voz do Adam Sandler definitivamente todos aqui conhecem, então você cresce ouvindo aquela voz, associa aquela voz ao ator, aí do nada ela troca. Às vezes pode acabar com a nossa experiência como telespectador. Isso já aconteceu uma vez, inclusive. Pra quem não sabe, o Adam Sandler teve a troca do seu dublador principal em um dos meus filmes favoritos dele, Clique. Por mais que tenha tido essa mudança no dublador que todo mundo associa a ele, a dublagem do filme ainda é muito boa. Não, olha, o meu avô construiu essa casa com as próprias mãos e a minha avó vive aqui há mais de 60 anos. Não pode tomar a casa dela. Por acaso vocês têm controle remoto universal? Pra cortina ou tapete de banheiro? Pra televisão. Imprevistos na dublagem acontecem, assim como qualquer outra área de trabalho existente. No caso desse filme em específico, não chegou a ser uma mudança imperceptível, mas querendo ou não, a voz se encaixou no personagem. Mas também existe aqueles casos excepcionais de quando o dublador de um personagem é trocado e a gente nem percebe. Por exemplo, a Chiquinha do Chaves, que muitos nem sabem que tiveram duas pessoas diferentes que dublaram. Uma cena Sandra Mara Azevedo, Era meu! Sim, mas eu acabei deixando ele escapar, chave. e outra cena Cecília Lemes. Bom, tá bom, eu te empresto, mas com uma condição. Isso acontece bastante e é mais comum do que você imagina. E tudo isso só faz eu pagar cada vez mais pau pra nossa dublagem. Porém, nem tudo são flores. No final de março de 2026, a HBO anunciou uma continuação de Apenas um Show. Para ser mais exato, As Fitas Perdidas de Apenas um Show. Uma espécie de revival da franquia, algo que tá bem alto ultimamente, seja em jogos, séries e até filmes. E foi aí que todos os fãs de Apenas um Show se dividiram em dois grupos. O primeiro é o mais famoso, que é o basicamente "Meu Deus, eu não acredito, que nostalgia, nossa". E o segundo, que é o mais frequente hoje em dia, que é "Tá, mas pra quê?". Porém no Brasil, e em alguns outros países, mas acho que principalmente no Brasil, nós tivemos um terceiro grupo. O grupo do "Beleza, mas quem é que vai dublar os personagens?". Uma coisa que é fato é que pra nós brasileiros a dublagem é algo muito sério. Uma dublagem considerada ruim pode estragar a experiência dos fãs em relação a uma obra. E infelizmente nesses últimos anos, nós perdemos diversos dubladores de Apenas um Show. Então para nós, a responsabilidade desse revival ficou ainda maior. Mas é claro que existe aquelas pessoas que nem ligam pra isso. E nesse revival de Apenas um Show, nós tivemos 4 trocas. O Musculoso, o Benson, a Margaret e o Pyrolito. O Musculoso era originalmente dublado pelo icônico Flávio Bach, responsável pela voz do Boyle de Brooklyn Nine-Nine, o XLR8 de Ben 10 e o Gragas do LoL, e de tantos outros personagens por aí. E para substituir ele na dublagem, foi selecionado o Rodrigo Antas, que é a voz do Peralta de Brooklyn Nine-Nine também, e também a voz do Bart Simpson. E o Benson era dublado originalmente pelo Ricardo Schnetzel, uma lenda da dublagem brasileira, que já deu a voz ao Tom Cruise, ao Al Pacino e tantos outros personagens, mas que infelizmente também nos deixou no início desse ano. Quem assumiu seu lugar na dublagem foi o Marcos Ribeiro, a voz do Woody de Toy Story e do Tony Stark. Também temos o caso da Margaret, que é um dos casos mais emblemáticos que temos aqui e um dos mais emocionantes. Sua dubladora original era Ana Lúcia Menezes, que provavelmente marcou a sua infância, pois ela era a voz da Gwen do Ben 10, da Torf em Avatar e de tantos outros personagens que provavelmente você conhece. E ela infelizmente nos deixou em abril de 2021, após complicações de um AVC. E quem assumiu seu posto na dublagem foi literalmente a sua filha, a Bia Menezes. E isso eu considero um dos casos mais emblemáticos de toda essa história. E por último, tivemos a troca do Pyrolito, originalmente dublado pelo grande André Belizarto. Ele não nos deixou, porém ele já sofre com problemas de saúde há um bom tempo, e isso é bem compreensível para alguém com 83 anos de idade. E para substituir ele nessa nova fase foi escolhido Milton Parises, que você provavelmente conhece ele como Greg do Steven Universo. E tanto fora do nicho de entusiastas da dublagem quanto dentro dele, começaram diversas discussões.
mais em específico sobre um personagem, o Benson. E a discussão principal disso é muito simples. A nova dublagem dele não tá agradando boa parte dos fãs da série. E sinceramente, isso é algo bem plausível. Para muitos, a dublagem mais acertada foi a da Margaret, seja pelo fator emocional de homenagem à mãe, ou pelo fato da Bia Menezes também ser uma ótima dubladora e conseguir entregar a essência do personagem. Não que o Marcos Ribeiro seja alguém ruim na dublagem, longe disso, porém, a dublagem do Benson erra e erra feio. Porque a voz do Marcos Ribeiro simplesmente não tem nada a ver com a voz que o Benson tinha antes. E antes que alguém me entenda errado, isso não é desmerecer o trabalho do Marcos Ribeiro. O problema não é qualidade, é encaixe. Você não consegue imaginar o Benson com aquela voz. Quando acontece a troca de um dublador, geralmente existem dois caminhos. Escalar alguém com a voz extremamente parecida, que consiga puxar o tom e os trejeitos do dublador antigo, ou escalar alguém completamente novo, mas que entrega outra identidade pro personagem, sem parecer estranho. Mas nesse caso do Benson, parece que eles não foram para nenhum dos dois caminhos. Obviamente que eu não sou um profissional da dublagem, nem trabalho no ramo, isso aqui é a opinião de um fã, chato e amargurado. Uma voz que eu acredito que se encaixaria melhor no personagem é a voz do Mário Tupinambá, que fez o Moe dos Simpsons e o Perigo de Todo Mundo Odeia o Chris. Eles podiam ter tentado também com o Hélio Ribeiro, que é a voz clássica do Robert De Niro e do Joaquin Phoenix. Para exemplificar melhor, eu vou mostrar como era, como ficou e como que poderia ter sido, para vocês dizerem se eu tô maluco ou não tô. Não, eu não odeio vocês. Só odeio as coisas que fazem. Me desculpem, o trabalho está atrapalhando seu cocheiro. Qual é? Eu sei que esse safado está por aqui. Porém, não foi isso que aconteceu. E também tivemos a troca da voz do Musculoso. Para muitos, é um ruim, porém aceitável. Mas o que me vem na cabeça é, por que não trouxeram de volta o Malta Jr.? Pra quem não sabe, o Musculoso teve outro dublador no Apenas um Show original. E quase ninguém percebeu isso. Porque a dublagem, por mais que diferente, se encaixou no personagem. A gente tá contigo e não abre, perdendo ou vencendo. Aquele novo modelo de banheiro não saiu mais da minha cabeça. A substituição foi tão boa que quase ninguém percebeu na época. Eu mesmo não tinha percebido isso. E no final das contas, eu me encontro tanto no segundo grupo quanto no terceiro grupo. Aqueles que não viam sentido de fazer esse revival, tanto daqueles que ficaram preocupados com a dublagem. E isso é muito triste, porque eu vou estar deixando de assistir um dos meus desenhos favoritos. Afinal, a dublagem não tá boa, não tá engolível pra mim. E não só pra mim, quanto pra muitos outros fãs. E é claro, eu sei que isso deve ser insuportável tanto pros dubladores, quanto pra equipe da dublagem, todos os outros profissionais envolvidos, ouvindo que seu trabalho está ruim, de diversos fãs chatos como nós na internet. Porém, isso é muito importante pra gente. Pra muitos, isso é o desenho da vida deles. Essa é uma obra que quem é da geração Z, que nem eu, cresceu assistindo, cresceu ouvindo as mesmas vozes, e a gente não consegue trazer eles de volta. No máximo se a gente usasse IA, o que pra mim seria uma falta de respeito tremenda. Agora, o máximo que a gente consegue fazer é achar pessoas que consigam fazer uma substituição decente, e que não gere tanta estranheza. E antes de terminar o vídeo, eu quero contar um caso específico envolvendo justamente legados na dublagem brasileira. O Orlando Drummond pediu para que o Guilherme Briggs substituísse ele após o seu falecimento, e deixou para ele um dos seus personagens mais importantes, o Scooby-Doo. Hoje, podemos até não ter o Orlando Drummond, mas toda vez que eu assisto algo novo do Scooby-Doo, e ouço a voz do Guilherme Briggs, eu sei que não foi só uma escolha aleatória. Para mim, essa é a magia da dublagem brasileira, um dos maiores trunfos de nós brasileiros.